Seu valor está no olhar de Deus, Pastor Antônio Júnior. Você já parou para pensar no quanto você vale? Não estou falando de dinheiro, de coisas que você tem ou do que os outros falam de você. Estou falando do seu valor real, aquele que ninguém pode tirar e que não depende de nada externo. O pastor Antônio Júnior, em sua mensagem Seu Valor Está no Olhar de Deus, nos lembra que nosso verdadeiro valor não vem das pessoas, das redes sociais ou das conquistas, mas sim de Deus. Ele nos vê de um jeito que ninguém mais vê. Muitas vezes a gente se sente pequeno, esquecido ou até sem importância. Um dia você acorda, olha no espelho e pensa: será que eu presto para alguma coisa? Ou então, alguém fala mal de você, e aquilo dói como se fosse uma faca. Às vezes até a gente mesmo se critica demais. Sou feio, não sou inteligente, nunca vou conseguir. Esses pensamentos vão minando a nossa autoestima, como se a gente fosse um vasilhame velho jogado de lado. Mas a mensagem do pastor Antônio Júnior vem para nos mostrar que isso não é verdade. Nosso valor não é definido por nós mesmos, pelos outros ou pelas circunstâncias. Ele é definido por Deus. E no olhar dele a gente é precioso, amado e cheio de propósito. Vamos entender melhor como isso funciona no dia a dia. O que significa seu valor está no olhar de Deus? Imagine que você tem um objeto muito especial em casa. Pode ser um relógio antigo que pertenceu ao seu avô, uma joia que ganhou da sua mãe ou até um desenho que seu filho fez quando era pequeno. Para você, aquele objeto tem um valor enorme, mesmo que para os outros ele não valha nada. Por quê? Porque ele tem um significado especial para você. Você olha para ele e lembra de amor, de carinho, de histórias. Agora, pense em Deus. Ele olha para você exatamente assim. Enquanto as pessoas podem julgar pela aparência, pelas falhas ou pelos erros, Deus enxerga além. Ele vê o que você pode ser, o que você já superou e o potencial que tem. Não importa se você é rico ou pobre, famoso ou desconhecido, cheio de defeitos ou não. Para Deus, você é valioso porque Ele te criou com amor. Muitas vezes a gente busca valor nas coisas erradas. Se eu tiver muito dinheiro, serei importante. Mas dinheiro some, e a importância que ele dá é falsa. Se todo mundo me elogiar, vou me sentir bem. Mas as pessoas mudam de opinião, e o elogio de hoje pode virar crítica amanhã. Se eu for perfeito, vou ser amado. Mas ninguém é perfeito, e essa busca só traz frustração. Deus não age assim. Ele não te ama se você for isso ou aquilo. Ele te ama porque você é você. Como um pai que ama o filho não importando se ele é o melhor aluno da classe ou se tirou nota baixa. O amor é incondicional. 2. Por que a gente esquece do nosso valor? É fácil esquecer que somos valiosos para Deus porque o mundo está sempre nos dizendo o contrário. Vamos ver alguns exemplos do cotidiano que nos fazem duvidar do nosso valor. As redes sociais e a comparação. Você abre o Instagram e vê todo mundo feliz, bonito, viajado com a vida perfeita. Aí você olha para a sua vida e pensa: por que a minha não é assim? Começa a se sentir menos, como se não fosse suficiente. Mas isso é uma armadilha. As pessoas só mostram o que querem mostrar. Ninguém posta os dias ruins, as brigas, as inseguranças. Comparar sua vida real com a vida editada dos outros é como comparar uma foto sem filtro com uma foto cheia de efeitos. Não faz sentido. Deus não te compara com ninguém. Para Ele você é único, como uma digital. Não existe outra pessoa igual a você no mundo. As palavras que machucam. Alguma vez alguém já falou algo que te magoou profundamente? Pode ter sido um pai, um professor, um chefe ou até um amigo. Palavras como você não vai conseguir, você é burro, ninguém gosta de você doem e ficam gravadas na mente. Às vezes a gente repete essas palavras para nós mesmos sem perceber. Mas saiba uma coisa, o que os outros falam não define quem você é. Até porque muitas vezes quem fere assim está ferido também. Deus, porém, fala coisas diferentes sobre você. Na Bíblia ele diz: você é meu filho amado. Como um pai orgulhoso. Eu tenho planos bons para você. Jeremias 29, 11. Você é mais valioso do que os pássaros do céu. Mateus 10:31. Seus erros e as falhas. Todo mundo erra. Às vezes a gente faz coisas das quais se arrepende. Mentiu, traiu, falhou com alguém, tomou decisões ruins. Aí vem a culpa, e a gente pensa: Deus não pode me amar depois do que eu fiz. Mas é justamente o contrário. Deus não nos ama porque somos perfeitos. Ele nos ama mesmo sendo imperfeitos. É como um filho que quebra um vaso caro em casa. O pai pode ficar chateado, mas não para de amar o filho por causa disso. Deus é assim, ele corrige e ensina, mas nunca abandona. A solidão e o sentimento de abandono. Tem horas que a gente se sente sozinho, como se ninguém se importasse.
Pode ser depois de um término, uma perda ou até em meio a uma multidão. A solidão dói porque somos feitos para conexão. Mas mesmo quando as pessoas falham, Deus não falha. Imagine um bebê que chora no berço. Mesmo que ninguém mais ouça, a mãe ouve. Ela sabe o choro do filho entre milhares. Deus é assim, Ele ouve seu coração, mesmo quando você acha que está sozinho. 3. Como enxergar nosso valor pelo olhar de Deus? Agora que a gente entendeu que nosso valor não vem das coisas externas, como a gente pode viver isso no dia a dia? O pastor Antônio Júnior ensina que precisamos mudar nosso foco, em vez de olhar para o que o mundo diz, olhar para o que Deus diz. Conhecer o que Deus fala sobre você. A Bíblia é como uma carta de amor que Deus escreveu para a gente. Lá, Ele fala quem a gente é para Ele. Alguns versículos que mostram nosso valor. Vocês são a luz do mundo. Mateus 5:14. Você faz diferença onde está. Eu os escolhi e os separei do mundo. João 15:19. Você não é mais um na multidão. Vocês são templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Deus mora em você. Quando a gente lê isso, começa a enxergar a gente mesmo com outros olhos. Parar de se comparar. Cada pessoa tem um propósito. Você não é melhor nem pior que ninguém. Você é diferente. Por exemplo, uma rosa não é melhor que um girassol. São flores diferentes com belezas diferentes. Um martelo não é melhor que uma chave de fenda. Cada um tem sua função. Deus te deu dons, talentos e uma história única. Em vez de querer ser igual aos outros, pergunte: o que Deus quer que eu faça com o que Ele me deu? Perdoar a si mesmo. Muitas vezes a gente se julga mais do que os outros. Como eu fui fazer isso? Eu não mereço ser feliz. Mas Deus já perdoou seus erros. Se Ele perdoou, por que você não perdoa a si mesmo? Imagine que você deve R$1.000 para alguém e não tem como pagar. Aí essa pessoa rasga a dívida e diz: não me deve mais nada. Você sairia por aí falando: não, eu ainda devo. Não faria sentido. Com Deus é assim. Quando a gente se arrepende, Ele perdoa. Não adianta ficar se culpando. Buscar a opinião de Deus, não a dos homens. As pessoas vão sempre ter opiniões. Um dia te elogiam, no outro te criticam. Se a gente viver buscando aprovação alheia, vai ficar igual um barco sem leme, indo para todo lado. Deus, porém, nunca muda de ideia sobre você. Ele te ama hoje, amanhã e sempre. Por isso, antes de tomar decisões ou se abalar com o que falam, pergunte: o que Deus acha disso? E praticar a gratidão. Quando a gente para agradecer pelas coisas boas, mesmo as pequenas, nosso coração muda. Por exemplo: obrigado, Deus, porque eu acordei hoje. Obrigado porque tenho um lugar para morar. Obrigado porque eu posso respirar, andar, pensar. A gratidão nos faz enxergar que mesmo nos dias ruins, temos motivos para valorizar a vida. E isso nos lembra que Deus cuida de nós. 4. Exemplos práticos. Como isso muda a vida? Vamos ver como essa verdade pode transformar situações do dia a dia. No trabalho. Você faz um projeto, se esforça, mas seu chefe nem nota. Ou pior, alguém leva o crédito pelo seu trabalho. Fica aquela frustração. Ninguém valoriza o que eu faço. Mas se você lembra que seu valor não vem do reconhecimento dos outros, mas de Deus, isso muda. Você trabalha não só pelo salário ou pelo elogio, mas como uma forma de adorar a Deus. E Ele vê todo o seu esforço, mesmo que ninguém mais veja. Nos relacionamentos. Um namoro termina, ou um amigo te trai. A dor é grande e você pensa: ninguém me ama de verdade. Mas Deus diz: eu te amo com um amor eterno. Jeremias 31:3. Mesmo que as pessoas falhem, Ele nunca falha. Isso não tira a dor, mas dá força para seguir em frente. Na autoimagem. Você olha no espelho e não gosta do que vê. Sou gordo, sou feio, ninguém vai me querer assim. Mas Deus te fez assim com propósito. Ele não comete erros. Em vez de se odiar, você pode cuidar do seu corpo como um presente dele, sem se comparar com padrões irreais. Nas dificuldades. Perdeu o emprego, ficou doente, passou por uma crise. Por que isso está acontecendo comigo? Deus não se importa. Mas as dificuldades não significam que Deus te abandonou. Às vezes é justamente nelas que a gente cresce e descobre nossa força. Como um ouro que é purificado no fogo. O processo dói, mas o resultado é valioso. 5. O que fazer quando a gente não se sente valioso? Mesmo sabendo tudo isso, tem dias que a gente acorda se sentindo vazio. O que fazer nessas horas? Falar com Deus como um amigo. Não precisa de palavras bonitas. Fale como você é. Deus, hoje eu me sinto sem valor. Preciso que você me lembre que sou importante para ti. Deus ouve até o silêncio. Às vezes, só de colocar para fora o que está sentindo, o coração já alivia.
B. Ler a Bíblia e gravar versículos. Escolha um versículo que fale do amor de Deus, como Salmo 3:9, 14, Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, e repita para si mesmo. Isso ajuda a trocar as mentiras que a gente acredita pela verdade de Deus. C. Servir ao próximo. Quando a gente ajuda alguém mesmo em coisas pequenas, dar um abraço, ouvir um amigo, doar um agasalho, a gente percebe que tem valor para fazer diferença. Deus nos usa para abençoar outros, e isso nos enche de propósito. D. Lembrar das vitórias passadas. Pare e pense. Quais coisas difíceis eu já superei? Deus esteve com você nelas. Se Ele te ajudou antes, vai ajudar de novo. E buscar comunidade. Às vezes, a gente se isola quando está mal, mas Deus nos fez para viver em comunidade. Procure pessoas que te encorajem, que te lembrem da verdade quando você esquecer. Pode ser na igreja, em um grupo de amigos ou até em um trabalho voluntário. 6. Resumo final. Seu valor não é negociável. Para fechar, vamos recapitular o que aprendemos de forma bem simples. 1. Seu valor não vem de o que você tem, dinheiro, bens. O que você faz, trabalho, conquistas. O que os outros falam, elogios ou críticas. Como você se sente, tristeza, insegurança. 2. Seu valor vem de Deus te criou com amor. Você não é um acidente, é uma obra-prima. Deus te conhece profundamente. Ele sabe suas dores, seus sonhos, seus medos, e mesmo assim te ama. Deus tem um plano para você. Sua vida não é à toa, tem propósito. Deus nunca desiste de você. Mesmo quando você erra, Ele está de braços abertos. 3. Como viver isso? Troque as mentiras pela verdade. Quando vier pensamentos como eu não presto, responda: não, Deus diz que eu sou valioso. Viva para agradar a Deus, não aos homens. Faça o que é certo, mesmo que ninguém veja. Ame a si mesmo como Deus te ama. Cuide de você, perdoe seus erros, celebre suas qualidades. Compartilhe esse amor. Quando a gente entende nosso valor, a gente também valoriza os outros. Palavra final do pastor Antônio Júnior. Você pode não ser o mais bonito, o mais inteligente ou o mais rico, mas tem uma coisa que ninguém pode tirar de você: o fato de que Deus te ama incondicionalmente. Seu valor não está no que você faz, mas em quem você é para Ele. E para Deus você é tudo. Então, da próxima vez que você se sentir pequeno, lembre-se: você é precioso aos olhos de Deus. E isso é tudo o que importa. Texto adaptado para 17.000 caracteres com linguagem simples e exemplos práticos como solicitado. Quando a gente entende que nosso valor está no olhar de Deus, muitas coisas na vida começam a fazer sentido. Não é mais preciso correr atrás da aprovação dos outros ou se comparar com ninguém, porque Deus não nos vê como o mundo vê. Imagine uma criança que desenha um quadro feio, todo torto, com cores fora do lugar. Para os adultos pode não ser uma obra de arte, mas para os pais aquele desenho é o mais lindo do mundo. Por quê? Porque eles amam quem fez. Com Deus é assim, Ele não olha para nossas falhas, mas para o coração. Mesmo quando erramos, Ele nos vê com amor. Muitas pessoas passam a vida tentando provar que são boas o suficiente. Trabalham demais, se esforçam para ser perfeitas, se cobram sem parar. Mas Deus não está esperando perfeição. Ele quer sinceridade. Quer que a gente vá até Ele como somos, com medos, dúvidas e defeitos. Porque Ele já sabe tudo isso e mesmo assim nos escolheu. Veja o exemplo do apóstolo Pedro. Ele era impulsivo, negou Jesus 3 vezes, mas Jesus não o abandonou. Pelo contrário, depois da ressurreição, Ele foi atrás de Pedro e lhe deu uma nova chance. Não foi pelo que Pedro fez, mas por quem ele era para Jesus. Isso mostra que o amor de Deus não depende do nosso desempenho. Às vezes a gente se sente como uma moeda perdida no meio da rua, sem valor, esquecida. Mas Deus é como aquele pai que procura a moeda até encontrá-la, como na parábola que Jesus contou. Para Ele você não é um número na multidão. Você é único. Seu nome está escrito na palma da mão dele. Isaías 49, 16. E quando a gente vive sabendo disso, a vida fica mais leve. Não precisamos mais nos humilhar por causa dos erros nem nos encher de orgulho por causa dos acertos. Porque tanto o fracasso quanto o sucesso são passageiros, mas o amor de Deus é eterno. Então, como viver isso no dia a dia? Quando alguém te menosprezar, lembre-se: a opinião de Deus sobre você é maior que qualquer crítica. Quando você falhar, não fique se condenando. Deus já te perdoou antes mesmo de você pedir. Quando se sentir sozinho, saiba que Deus está sempre por perto, mesmo que você não sinta. Quando achar que não serve para nada, lembre que Deus tem um propósito para você, mesmo que ainda não esteja claro. O pastor Antônio Júnior costuma dizer: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos.
Isso quer dizer que você não precisa ser o melhor para ser usado por Deus. Basta estar disponível. E se hoje você está se sentindo sem valor, faça uma coisa. Pare por um minuto e fale com Deus. Não precisa de palavras bonitas. Diga apenas: Senhor, eu preciso sentir teu amor hoje. E acredite, Ele vai te mostrar, de um jeito que só você vai entender, que você é importante para Ele. Porque no final das contas, o que realmente importa não é o que os outros pensam, nem o que a gente acha de nós mesmos. O que importa é como Deus nos vê. E aos olhos dele, você é amado, é valioso e é eterno. Às vezes a gente olha para a vida e acha que só tem valor quando faz algo grande, quando é elogiado ou quando consegue o que deseja. Mas Deus não funciona assim. Ele não mede o nosso valor por conquistas, dinheiro ou popularidade. Para ele, você já é valioso só por existir. Imagine uma criança pequena que desenha um rabisco e leva para o pai. O desenho pode não ser perfeito, mas o pai olha com carinho e diz: que lindo! Vou guardar isso para sempre. É assim que Deus nos vê. Mesmo que a gente ache que não tem nada de especial, Ele olha para a gente com amor e diz: você é meu filho, minha filha, e isso já basta. Muitas pessoas famosas na Bíblia não eram nada de extraordinário antes de Deus usá-las. Davi era só um pastor de ovelhas, Moisés tinha medo de falar, Pedro era um pescador simples e cheio de erros. Mas Deus viu algo neles que os outros não viam. E hoje a gente lembra deles não por causa do que eles eram, mas por causa do que Deus fez através deles. Você pode estar passando por um momento difícil, onde tudo parece dar errado. Pode ser que até as pessoas ao seu redor não estejam te valorizando. Mas saiba uma coisa, Deus nunca muda de ideia sobre você. Ele não te abandona quando você erra, não te troca por alguém melhor, não te esquece quando você está sozinho. Ele está sempre ali, te esperando de braços abertos. O pastor Antônio Júnior sempre fala que o maior erro que a gente pode cometer é acreditar nas mentiras que o mundo fala sobre a gente. Mentiras como: você não serve para nada, ninguém gosta de você, você nunca vai conseguir. Mas a verdade de Deus é outra. Eu te amo, eu tenho um plano para você, você é mais forte do que pensa. Então, se hoje você está se sentindo pequeno, lembre-se, Deus não escolhe os grandes para fazer coisas grandes. Ele faz coisas grandes com quem se entrega a Ele. Não importa o seu passado, seus erros ou suas fraquezas. O que importa é que você é filho de Deus, e isso ninguém pode tirar de você. E quando a dúvida vier, quando a voz do desânimo falar mais alto, faça como o salmista. Por que você está assim, ó minha alma? Por que tão triste dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus. Salmo 42, 5. Porque no final, o único olhar que realmente define quem você é o olhar de Deus. E Ele te vê com amor. Sempre.